Então aqui nós vimos 3 conceitos interessantes. Primeiro, né, foi o print, que é o que mostra alguma coisa na tela. O segundo foi a das variáveis, onde eu posso guardar a informação no determinado lugar e usar depois. E também o input, onde eu peço informações para o meu usuário, tá? Então isso é um exemplo simples de programação. É a ideia que eu queria passar para vocês do como é um programinha simples. Programação é isso, você colocar as informações em uma linguagem, uma sequência lógica, e ele vai executar de acordo com como a gente pede e ordena que ele faça, e ele vai fazer, ok? Como eu disse, a gente viu a essência da programação, que é o que? Entrada de dados. Quando você vai usar um sistema, pensa aí agora um aplicativo que você usou, por exemplo, um sistema de banco, né? Quando você vai usar um sistema de banco, a primeira coisa que você coloca é seu usuário e senha. Existe uma programação que é parecida dessa que eu mostrei aqui para vocês. Então o que ele tem? Ele tem a entrada de dados, então ele guarda o nome do usuário, guarda a senha do usuário e valida para ver se está ok. Vamos fazer um exemplo de programação assim, com a senha, só para vocês terem uma ideia de programação. Mas como eu disse, a essência da programação é: entra os dados, armazena essa entrada em algum lugar para você tratar ela, transformar, processar isso em alguma informação e exibir o resultado. Tá? Então isso é programação. Em todos os sistemas que você usa, você vai ver situações como essa: entrada, processamento e saída. Essa é a lógica da programação. Vamos agora, eu vou fazer com vocês passo a passo um programinha, como se fosse um exemplo bem simples de validação de senha. Então eu vou criar uma variável senha, ok? E essa variável senha vai receber um conteúdo. Eu vou colocar esse conteúdo aqui, ó, dev. Então esta é a senha, ok? Então agora eu vou pedir para o meu usuário informar o nome e a senha. E eu vou ver se essa senha está correta. Qual é o comando que eu uso para pedir alguma coisa? Então eu vou lá. O nome recebe input, nome do usuário, ok? Eu vou receber aqui do usuário. E vou receber também a senha. Vou colocar aqui a senha, vou colocar assim, senha atual, vou colocar um nome diferente. E vou dar um input, informe a senha, ok? Então até aqui tudo simples, um programinha. Vou escrever aqui print. Não vou escrever print não, vou mandar executar, só pra gente. Executei, ele pediu o nome do usuário, vou escrever aqui Francisco, enter. E vou pedir a senha. Vou colocar qualquer coisa aqui, enter. Não deu nada, por quê? Porque eu não falei para o computador fazer nada, ele parou aqui. Agora, eu quero que você faça uma analogia com os sistemas que você usa. Vários sistemas que você usa no dia a dia, você tem que colocar lá usuário e senha para você acessar. No fundo, a programação, é óbvio que isso aqui está bem simplificado, mas o conceito é mais ou menos esse. Então agora eu vou validar se essa senha ela está correta ou se ela está errada. E de acordo com o que for a resposta, eu vou mostrar na tela se a senha está correta. No computador, em programação, existe um comando condicional que eu vou verificar. Se senha, que é a variável que eu criei aqui, o conteúdo da variável senha é igual à senha atual que foi ditada para o usuário, beleza, liberado, pode usar o sistema. Vamos tentar fazer isso. Vou abrir aqui entre parênteses aqui, senha atual que foi digitada pelo nosso usuário é igual à senha, então ele vai, vou mostrar na tela, print, pode usar o sistema, ok? Else, vou escrever aqui print, senha errado, ok? Então vamos lá, ver se está tudo certo. Opa, tem um erro aqui do else, aqui embaixo, ok? Olha lá, ele pediu o nome do usuário. Ok? Eu vou pôr de novo Francisco, vou pôr uma senha errada aqui e ele escreveu senha errada. Aqui, pessoal, é uma sintaxe de uma condicional muito utilizada em programação. Todas as linguagens você tem uma sintaxe dessa. Então eu estou perguntando, if em inglês é se. Se a senha informada pelo meu usuário é igual à senha, pode usar o sistema. Se não, else é se não em inglês. Se não, fala que a senha está errada. Então agora eu vou digitar a senha certa para ver se vai realmente mudar a mensagem, tá? Vou executar o nosso programa, nome do usuário Francisco, senha dev com arroba. Opa, pode usar o sistema. De novo, pessoal, obviamente que os sistemas que você usa nos bancos, aplicativos, são muito mais elaborados. Mas a essência é essa. Eu quero que vocês entendam a essência. Não se preocupem em decorar os comandos. A ideia aqui é mostrar para vocês a essência da programação. Consiste no quê? Você pedir informações para o seu usuário, ele vai te responder algo, e com esse algo que ele vai responder, você vai tratar. Você vai testar se está certo, se está errado. Obviamente que você, nos sistemas mais elaborados, você não vai buscar numa variável, você vai buscar no banco de dados, né? A gente tem um post no nosso blog lá,
que está falando sobre banco de dados. É bem interessante. Quem puder ver depois eu vou mostrar para vocês o nosso blog. Ok? Então, a ideia disso, pessoal, é mostrar para vocês de uma maneira bem simples o que é programação, como que se programa. Agora eu vou incrementar um pouco mais esse programinha de senha. Eu vou fazer que o programa fique pedindo a senha para o meu usuário até que ele informe a senha correta. Se quando ele informar a senha correta, eu saio do loop, senão eu vou ficar falando que está errado e vou pedir de novo a senha. Como que eu faço isso? Vamos lá, voltar no nosso programa. Ok, o programa é o mesmo, então eu vou pedir para ele, aqui, vou criar uma repetição, while true. De novo, pessoal, não quero que vocês se preocupem com sintaxe nesse momento. Eu quero que vocês entendam o conceito que está por trás de tudo isso. Eu estou dizendo para o computador o quê? Aqui eu estou falando, execute enquanto for verdade. Então ele vai ficar preso nesse loop aqui até uma condição que faça que ele saia. E qual é a condição que vai fazer que ele saia? Esse break aqui, ó. Esse break é quebrar. Então ele vai parar, quebrar, parar, a tradução correta aqui é parar, né? Então ele vai dar um stop nessa lógica e vai sair, porque o usuário digitou a senha correta. Vamos executar aqui para a gente ver. Executei, ele pede o nome do usuário, vou pôr o nome Francisco. Qual é a senha correta, pessoal? É a senha que está aqui em cima. Eu vou digitar uma senha errada, teste. Ele deu a mensagem, senha errada, informe a senha. Teste 2, senha errada, informe a senha. Então vamos lá, agora eu vou digitar a senha correta, dev, way, e vou teclar enter. Opa, o que eu escrevi errado? Ou pus um A a mais ali, tá vendo? Então no computador é detalhe, ó, tinha um A a mais, tá certinha a lógica do programa, vou fazer certo. Dev, way, ok? Beleza, agora pode usar o sistema. Vocês perceberam, pessoal? São algumas palavras, alguns comandos que o computador vai executar. Reforço que eu não quero que você decore os comandos agora. Eu quero que você entenda a lógica, o que está acontecendo no nosso programa. Ele foi evoluindo, né? Lembra que no começo eu só criei uma senha, pedi para o usuário digitar o nome, pedi a senha, só. Agora a gente validou se ela estava certa ou estava errada. E agora eu coloquei um loop, que é para testar se até que ele digite a senha correta. Gente, é isso que a gente vê nos programas, né? Hoje que a gente usa no banco, ele fica tentando. E o banco até tem uma regra que deixa você testar N vezes, né? Alguns bancos são 3 vezes e tal. E ele vai ficar testando. Depois de 3 vezes ele trava. O que eu quero que vocês entendam que a lógica, a essência da lógica por trás daquilo que vocês estão usando é isso, tá? Então é isso que o programa faz, tá? É um exemplo bem simples, mas a ideia é mostrar para quem nunca programou entender o que é a programação. Todo sistema que você usa, se você parar para pensar agora, vai ser sempre assim. Quando você abre um sistema, um aplicativo, um site, ele mostra o que se espera, pede uma informação para o usuário valida, digita a informação, essa informação é validada, ela processa de alguma forma, é uma calculadora, é uma validação de senha, ela tem estrutura de repetição. Eu coloquei o exemplo aqui do while, ela repete, então você pode criar estrutura de repetições. Os sistemas tratam grandes volumes de informações e exibem o resultado. Nós vimos um exemplo bem simples, aplicação de um sistema. Óbvio, de novo, reforço, longe de mim querendo mostrar aqui tudo de programação, é o primeiro passo para você entender a lógica, é o conceito. É assim que a gente ensina programação. Mas a gente tem até a nossa metodologia, nós usamos uma coisa que facilita um pouco mais, que é a gente usa o Portugal, que é uma linguagem, que é um pseudocódigo, que ajuda a gente a entender a lógica.